tardes, bienvenido, bienvenido a outra live lunes 18, outra live aqui no meu canal Kátia Comunica. Bem-vindo! Para quem não me conhece, eu sou a professora Kátia Fernandes, professora de espanhol há 29 anos e criadora do método Espanhol Listo, que é um método que foi pensado, desenvolvido, testado e validado para o aluno brasileiro que quer aprender a falar espanhol. Então, nesses 29 anos que eu tenho de experiência na área, eu observei o comportamento dos alunos, quais são as principais dificuldades que esse aluno brasileiro tem para aprender o idioma espanhol e fui desenvolvendo uma metodologia aos poucos, passo a passo, testando o que funcionava e o que não funcionava, o que era viável e o que não era viável, para conseguir hoje apresentar aqui para você um método que se chama Espanhol Listo, que é um método de ensino de espanhol voltado para o aluno brasileiro. Por que para o aluno brasileiro? Porque é o público que eu sempre trabalhei. Eu sempre só dei aulas de espanhol para alunos brasileiros. Eu nunca dei aulas de espanhol para alunos de outra nacionalidade. Então eu sei quais são as dificuldades, quais são as maiores dúvidas, quais são as pegadinhas do idioma espanhol comparadas à língua portuguesa para os alunos brasileiros. Então, vem conhecer o meu método Espanhol Listo, que você vai aprender espanhol de uma maneira natural. Você vai ter contato com as 4 habilidades: ouvir, falar, ler e escrever. Então, nesse método, você vai ter contato com as 4 habilidades e vai conseguir se comunicar bem nas 4 habilidades em diferentes situações. Seja para a vida profissional, se você quer conseguir um emprego e aquela empresa está exigindo o espanhol e você não tem ainda, vem comigo que você vai se comunicar e vai falar espanhol ainda este ano. Vai falar fluente ainda este ano? Pessoal, eu não vou prometer aqui milagre, porque para você atingir a fluência não é tão simples assim. Mas você vai ter contato com o idioma, você começando o meu curso esse mês ainda de janeiro, você tem contato com o idioma e até o final do ano você já tem um conhecimento bem grande da língua espanhola. Você já vai conseguir se comunicar bem em espanhol. Fluente, não. Fluente não, porque para fluência é necessário dedicação, tempo, persistência, e em um ano eu não acredito que essa fluência é possível pela experiência que eu tenho. Tanto o meu aprendizado, não cheguei à fluência em um ano, e nem os alunos que eu já dei aula não chegaram à fluência em um ano. Eu me refiro àquele aluno que não tem conhecimento nenhum, né? Aquele que vai começar do zero. Claro que se você já tem um conhecimento intermediário de espanhol, até o final do ano, você pode sim ser fluente. Então, o meu método foi pensado para aquele aluno que quer o espanhol para a vida profissional, porque ele quer trabalhar em alguma empresa que exige o espanhol, ou porque ele quer ser promovido naquela empresa, então ele quer passar por um processo seletivo interno para tentar uma vaga melhor, onde ele vai ganhar mais, e uma das exigências dessa vaga é o espanhol, então também tem alunos que me procuram para isso. Se o seu interesse é estudar fora do país, então você quer estudar fora, você precisa fazer um mestrado, uma pós-graduação, ou mesmo uma graduação fora do país, e essa universidade que você vai estudar é uma universidade que está num país de língua espanhola, então você precisa ter, no mínimo, um conhecimento intermediário do espanhol. Se você não tiver esse conhecimento intermediário, você não será admitido para essa universidade, porque você precisa passar por uma prova de certificação. E nessa prova você precisa provar que tem um conhecimento intermediário no idioma. E como você vai
participar de aulas, assistir a aulas, se você estiver pensando num mestrado ou num doutorado ou mesmo numa especialização, como você vai assistir essas aulas e conseguir absorver o conteúdo se você não fala espanhol? Como é que você vai escrever textos, artigos, se você está pensando numa pós-graduação, se você não tem conhecimento da língua? Por isso que as universidades exigem, no mínimo, um conhecimento intermediário, que é o conhecimento B1. B1 é o nível intermediário de acordo com o Marco Comum Europeu dos Idiomas. Você pode ter o B1, claro que se você tiver o B2, ou o C1, ou o C2, melhor para você. Quanto maior conhecimento você tiver do idioma, mais aproveitamento você vai ter desse curso fora que você quer fazer. E com o meu método Espanholisto, você vai ter todo o conteúdo necessário para poder fazer uma prova de certificação e ser aprovado. Porque todo o conteúdo pedido na prova é o conteúdo que está no meu método também. Além de outras coisas, mas o conteúdo das provas é um conteúdo essencial e ele faz parte da minha metodologia. Agora, se você está pensando em estudar espanhol para fazer viagens, para o seu conhecimento pessoal, também o meu método é pensado para você. Então você quer viajar e quer conseguir se comunicar em espanhol, você quer poder passear pelos lugares que você quer, conversar com os nativos, ou seja, aproveitar e usufruir muito mais dessa viagem do que quando você viaja para um lugar onde você não conhece a língua, que você não consegue trocar informações com os nativos, não consegue fazer perguntas, ou até vai com aquela relação de perguntas já prontas para uma viagem, mas você fica amarrado àquilo. Se a conversa desenvolver, se alguém te faz uma pergunta diferente, você já trava, porque, claro, você não sabe falar e não vai saber responder, porque aquela pergunta não estava ali na sua listinha de perguntas excelentes para uma viagem. Quando a gente faz essas listinhas para viajar, a gente fica limitado àquele conteúdo, esperando uma determinada resposta também, que nem sempre é a resposta que você estava esperando que o nativo vai te dar. Por isso que saber se comunicar no idioma enriquece muito mais a sua viagem. E você pode aprender espanhol também para o seu conhecimento pessoal, para você conhecer uma das línguas mais faladas no mundo, falada por mais de 500 milhões de pessoas, entre estudantes e nativos que falam o idioma, um idioma que está ao nosso lado, então todos os países aqui da América do Sul falam espanhol, só nós estamos falando português. Já parou para pensar nisso? Que somente o Brasil fala português, os outros países vizinhos todos falam espanhol. Só por isso, só esse já seria um grande motivo para os brasileiros se interessarem e quererem estudar espanhol. Só por isso, só por saber que todos os países ao nosso redor estão falando uma língua que não é a nossa. E o nosso país, embora seja o maior geograficamente, só está ele falando português. Então, o brasileiro deveria ter essa consciência e esse interesse pelo idioma espanhol, porque o espanhol só vai te abrir portas, só vai te trazer novas oportunidades de estudo, de viagens, de trabalho e de conhecimento pessoal também. Então, se o idioma espanhol te interessa, você não deve deixar de seguir o meu canal no YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok e aqui no Instagram, claro, Katia_Comunica. Todos os dias tem vídeos novos no canal e toda semana tem live também no canal com algum tema interessante sobre a língua espanhola. Pode ser vocabulário, gramática, falsos cognatos, a pronúncia correta das letras em espanhol, curiosidades, tradições, cultura de algum país que fala espanhol, culinária de algum país também, festas típicas, enfim, sempre tem coisa legal e novidade para você aqui no canal. Segue meu canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que também possam se interessar pelo idioma e, claro, curte esse vídeo, né? E curte todos os outros que eu posto diariamente aí para você. Qual é o tema da nossa live de hoje, pessoal? Você vai aprender aqui comigo hoje os dias da semana em espanhol, os meses do ano e as estações do ano.
Então eu vou te contar como é que se falam todas essas palavras. Você vai, ou seja, enriquecer aí o seu vocabulário para que você consiga se comunicar cada vez melhor. Então, como eu já disse, o espanhol é uma das línguas mais faladas no mundo, considerando a soma entre os falantes nativos e os estudantes. Por isso é importante você saber falar os dias da semana em espanhol para se comunicar bem. Você conhece os dias da semana em espanhol? Vem comigo que você vai conhecer. Fica comigo aqui na live até o final para você não perder nenhum conteúdo que eu preparei para você aqui hoje. Então vamos lá, os dias da semana. Então qual é o dia da semana que é o primeiro dia útil da semana? Lunes. Lunes, segunda-feira, lunes. Se diz lunes. E depois, o dia de hoje, martes. Martes, hoje é martes, 23 de enero, martes, terça-feira. Amanhã, mañana, miércoles, miércoles, quarta-feira, miércoles. Depois de amanhã, jueves, jueves, quinta-feira, jueves. Viernes, viernes, sexta-feira, o dia da semana tão esperado por muitos, né? Viernes, sexta-feira, sábado e domingo. Sábado e domingo se pronunciam, se escrevem igual ao português. Então, os dias da semana em espanhol, eles são palavras masculinas e são acompanhados, portanto, de um artigo masculino, sempre que seja necessário, ou el ou los. Os artigos masculinos em espanhol, el, singular, los, plural. Então, el lunes, em português a gente fala a segunda-feira. Os dias da semana em português masculino são só sábado e domingo. Os outros são dias, palavras femininas. Em espanhol, os dias da semana são palavras masculinas. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. El lunes, segunda. Los lunes, as segundas. Então, por exemplo, el lunes que viene tengo una consulta médica. El lunes que viene, na segunda-feira que vem. Agora, los lunes, todos los lunes tengo clases de natación. Los lunes indica que é uma frequência. Aí eu tenho que usar o artigo no plural. Observa que os dias da semana, de lunes a viernes, eles não têm plural. A palavra não varia. Lunes, martes, miércoles, jueves e viernes, sendo um dia ou vários miércoles, todos os viernes, los lunes, etc. Sábados e domingos, sim, é uma palavra que tem singular e plural. Então, nós usamos a forma no singular, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, quando se trata de um dia da semana específico. Por exemplo, quando llegas el sábado a las 5 de la tarde. Quando llegas el sábado é um dia específico. Quando você chega? No sábado às 5 da tarde. Agora, quando falamos de coisas que fazemos com frequência em determinado dia, usamos o artigo no plural. ¿Quieres ir al cine el viernes que viene? Los viernes por la tarde tengo clases de canto. ¿Vamos el domingo? Ou seja, los viernes por la tarde. ¿Vamos el domingo? Todos los viernes. Todos los viernes tengo clases de canto. Bien? Então, se é um dia da semana, el viernes que viene voy a viajar. É um dia específico, você usa o artigo no singular. El. Los viernes por la tarde viajo con mi padre. Da ideia de frequência, que todas as sextas-feiras eu faço isso, eu viajo com o meu pai. De acordo? Lembrando que os dias da semana são sempre palavras masculinas em espanhol. Olha, cuidado com o portunhol por aí.
Em contrapartida, pessoal, não é necessário usar os artigos com os dias da semana para dizer que dia é, que dia foi ou que dia será. Então, quando você vai se referir a que dia é hoje, que dia é hoje? Hoje é martes. Que dia é mañana? Mañana é miércoles. Que dia foi ayer? Ayer foi lunes. Então, quando você está se referindo aos dias de hoje, de ontem ou de amanhã, aí você não usa o artigo em espanhol. Aí são detalhes que se referem aos dias da semana. Eu tô passando aqui para você na live de hoje alguns desses detalhes, algumas dessas informações. Claro que tem muito mais coisa aí por trás disso, né? Então, por exemplo, hoje é martes, hoje é terça-feira. Mañana será miércoles, amanhã será quarta-feira. Ayer foi lunes, ontem foi, ontem foi segunda-feira, lunes. Se você quer dizer do dia X até o dia Y, por exemplo, então é só dizer, por exemplo, trabalho de lunes a viernes. Trabalho toda a semana, de lunes a viernes. Nesse caso, se você quer dizer de tal dia a tal dia, você também não usa artigo nem no singular nem no plural. Então, tenho classes de espanhol de lunes a miércoles. Lunes, martes e miércoles. De lunes a miércoles. Agora, qual é a origem dos dias da semana em espanhol? Basicamente, a origem dos nomes dos 5 primeiros dias da semana, né, os dias úteis, digamos assim, vem dos nomes de alguns corpos celestes, cujas posições variavam no céu e que podiam ser avistados com facilidade pelos antigos astrônomos. E os fins de semana? O nome sábado vem da festa hebraica Sabá. Já o domingo está relacionado à palavra dominicos, que significa o Senhor. Então, os dias da semana em espanhol têm a ver aí com os astros que os astrônomos da época conseguiam avistar aí no céu naquele dia. Então, por exemplo, lunes, lua, martes, Marte, miércoles, Mercúrio, jueves, Júpiter, viernes, Vênus, sábado, Sabbat, domingo, Dominicos, el dia del Senhor. Legal, né? Interessante. Isso é muito importante você saber. Quando você está, por exemplo, fazendo uma viagem, você precisa saber quais são os dias da semana. Que dia que vai ser o passeio que você quer fazer? Para aquele determinado museu, para aquele parque, enfim. Que dia é? El martes, el jueves? Você precisa conhecer esse vocabulário. Tudo isso e muito mais você aprende no meu método Espanholisto. Claro, como eu disse aqui, eu dei só uma pincelada do uso dos dias da semana com relação aos artigos, quando usar no singular, quando usar no plural e quando não usar. Agora, vem comigo aprender os dias dos meses, os nomes dos meses em espanhol, certo? Então, o primeiro mês do ano, enero. Enero é o mês que nós estamos em enero. Enero, janeiro. Mês que vem, fevereiro. Fevereiro. Depois, março. Março. Que a pronúncia pode ser março e a pronúncia também pode ser março. Março. Na maior parte da Espanha, a pronúncia seria março. Abril. Abril. Depois, maio. Maio eu posso pronunciar maio, maio, macho. Depende do país. Depende da região daquele país. A letra Y, que é a Y, M-A-Y-O, é assim que se escreve maio em espanhol, se pronuncia de uma forma. Maio, mayo, macho. Junio. Junio. Depois, julio. Agosto. Agosto, igual português, não muda nada. Septiembre.
septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Esses são os meses do ano em espanhol. Vou repetir para você. Olha lá, enero, fevereiro, março, abril, maio, junio, julio, agosto, septiembre, outubro, noviembre, diciembre. Esses são os meses do ano em espanhol. Vamos ver algumas frases com os meses? Por exemplo, mi cumpleaños es en agosto. Mi cumpleaños es en agosto. Enero es el primer mes del año. Estamos en enero. Nuestras vacaciones empiezan en julio. Nuestras vacaciones, para quem não sabe, são férias. Empiezan en julio. María viajó el 2 de abril. Maria viajou el 2 de abril. Olha a pronúncia da palavra abril. Não é abril. Abril, o L tem que ser pronunciado. Então, sempre que você tiver a letra L na palavra sozinha, isolada ou ao lado de uma consoante, esse L tem que ser pronunciado. Abril. O L em espanhol não tem som de U, como em português. O L tem som de L. Simples assim. El curso de español, hola, español, empieza en marzo. Diciembre es el mes de la Navidad. Navidad, Natal. En Brasil se celebra el Día de los Novios el 12 de junio. En febrero también hay carnaval en Bolivia. El Día de las Madres en Argentina es en octubre. Então, vamos repetir as frases aí com alguns meses. Mi cumpleaños es en agosto. Enero es el primer mes del año. Nuestras vacaciones empiezan en julio. María viajó el 2 de abril. El curso de español empieza en marzo. Diciembre es el mes de la Navidad. En Brasil se celebra el Día de los Novios el 12 de junio. En febrero también hay carnaval en Bolivia. El Día de las Madres en Argentina es en octubre. Então, aí algumas frases usando os nomes dos meses em espanhol. E você vai aprender aqui também comigo hoje as estaciones del año. Las estaciones del año en español, ¿cuáles son? Vamos a empezar por la primavera. La primavera, la estación más florida del año, la estación de las flores. Então, a estação, ela compreende entre o inverno e o verão, quando tudo fica mais florido e as temperaturas começam a subir, né? Um preparo aí para o verão. No hemisfério norte, a primavera é entre março e junho. Já no hemisfério sul, de setembro a dezembro. Então, aqui, hemisfério sul, Brasil e os países que estão na América do Sul, a primavera é de setembro a dezembro. No hemisfério norte, por exemplo, Espanha, México, que está na América do Norte, a primavera é entre março e junho, março e junho. E aqui, nos países da América do Sul, primavera entre setembro a dezembro. Depois vamos falar do verano, el verano, o verão, el verano. Então, é a estação do ano que está entre, termina em março no hemisfério sul, né? Começa em dezembro, termina em março. Então, aqui no Brasil e nos países da América do Sul, o verão começou em dezembro e ele termina em março. Já no hemisfério norte, é quando aqui for inverno, lá é verão. Então, entre junho e setembro é o verão na Espanha, é o verão no México, por exemplo. As temperaturas são altas e os dias são mais longos.
É a hora de você curtir a praia, a piscina, atividades ao ar livre. ¿Te gusta el verano? Ou prefieres la primavera? Escreve aí para mim. Depois, outono. Como se diz outono em espanhol? Otoño. Otoño. É a estação entre março e junho no hemisfério sul, Brasil e países da América do Sul, Argentina, Paraguai, Colômbia, etc. E de setembro a dezembro no hemisfério norte. Então, na Espanha, no México, o outono é nessa época, de setembro a dezembro. Então, você pode reparar nas folhas das árvores caindo, nas temperaturas ficando mais baixas. É o outono chegando. El otoño. E, por fim, el invierno. Inverno, que é a estação mais fria do ano. E nos países do hemisfério sul, Brasil e os países da América do Sul, começa em junho e vai até setembro. No hemisfério norte é quando aqui for verão, lá é inverno, vai de dezembro a março. Então agora na Espanha, a Espanha agora está en el invierno. México, invierno também, por exemplo. E agora aqui nós estamos no verano em Brasil. Então, em algumas regiões, você consegue pegar temperaturas muito baixas, abaixo de zero, e pegar neve. Então, por exemplo, o inverno na Patagônia Argentina, na Patagônia chilena, você vai pegar muito frio, você vai pegar temperaturas abaixo de zero, você vai pegar neve. Lá na Espanha também, no inverno, em algumas regiões da Espanha, você vai pegar neve e vai pegar muito frio. Então, no Brasil, em algumas regiões, o inverno é mais rigoroso, mas não é no país inteiro, né? Na cidade que eu moro, por exemplo, não tem inverno, não faz frio. Mas se você mora aí no sul do país, você pega temperaturas frias, geadas, etc. Né? Então, no hemisfério sul, nos países aí da América do Sul, você também pega bastante frio, especialmente se a gente pensar ali na região de Chile e Argentina por conta da Patagônia, né? Região bem fria. Então, quais são as estações em espanhol? Primavera, verano, otoño, invierno. Primavera, verano, otoño, invierno. Frases com as estações do ano. Los árboles están floridos en la primavera. El verano es la estación del año que más me gusta. En el invierno dormimos mejor. El otoño en España es muy agradable. Então, repetindo. Los árboles están floridos en la primavera. El verano es la estación del año que más me gusta. En el invierno dormimos mejor. El otoño en España es muy agradable. E para você, qual é a sua estação do ano favorita? La mía es el verano, claro. E para ti, qual es la estación favorita? E qual es el mes del año, tu mes del año preferido? E qual es el día de la semana que prefieres? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado o domingo. ¿Cuál día de la semana es tu preferido? ¿Y cuál mes del año prefieres? ¿Por qué? Porque es tu cumpleaños, porque fue el día de nacimiento de alguien especial, porque fue el día que tú te casaste, porque fue el día que conseguiste un buen trabajo, en fin. ¿Qué ocurrió en ese mes que te marcó? Porque te mudaste de casa, de ciudad, qué sé yo. Entonces, ¿cuál es tu mes favorito? ¿Enero, febrero, marzo, abril? ¿Mayo, junio, julio, agosto? ¿Septiembre, octubre, noviembre ou diciembre? Olha quanta coisa legal, então, você aprendeu aqui comigo hoje. Os dias da semana em espanhol, você já sabe que são palavras masculinas e que geralmente eles estão acompanhados do artigo masculino el ou los. Se for um dia específico para fazer determinada atividade, você vai usar o singular. El domingo que viene voy al parque.
Se for uma frequência com que você faz aquela atividade, aí você usa o artigo no plural. Los jueves voy al cine. Dá a ideia de que todas as quintas-feiras você faz aquela atividade. Por exemplo, los jueves voy al cine. Bien? Quando você está se referindo de um dia a tal dia, aí você não precisa usar o artigo, por exemplo. De domingo a jueves, estudio francês. De domingo a jueves. De tal dia a tal dia. Vale? Você aprendeu aqui também os nomes dos meses do ano em espanhol. E você aprendeu também os nomes das estações do ano e passei várias frases utilizando tanto os meses quanto as estações do ano em espanhol. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Você já conhecia tudo isso? Escreve aí para mim. Já conhecia esse conteúdo? Já conhecia essas palavras todas? Ajudou em algo? Ampliou o seu vocabulário? Tudo isso que eu passei aqui para você e muito mais você encontra lá no meu método Espanhol Listo. E tirando a dúvida aí de um seguidor que me perguntou o que significa listo em espanhol, porque o nome do meu método é Espanhol Listo. E aí acho que a pessoa queria saber qual é o significado de listo. Então, listo em espanhol pode ser algo que está pronto. Por exemplo, mi hijo está listo para ir a la escuela a las 7 de la mañana. Está listo, está pronto, preparado, listo, ok? E listo também pode ser uma pessoa inteligente, uma pessoa rápida no raciocínio, uma pessoa sagaz, astuta. Por exemplo, mi hermano es listo. Mi hermano es listo significa que ele é inteligente, rápido no raciocínio, astuto, ligeiro no pensamento. Por isso que o nome do método é Espanhol Listo. Listo porque é algo rápido, que você vai ter um pensamento rápido em espanhol, porque você vai aprender de maneira natural e vai estar pronto, preparado para qualquer situação. Trabalho, estudo, viagem, etc. Que se comunicar com amigos que falam espanhol no dia a dia, enfim. Não conhecia, Célia? Ajudou. Que bom, fico feliz. Olá, Regiane. ¿Qué tal? ¿Cómo está ahí? Mucho frío, mucho frío. Mucho frío. Ahí donde Regiane está es el invierno, ya que estamos hablando de las estaciones del año. Hoy ella vive en los Estados Unidos, ahí es invierno ahora. Muy bien, queridos, muchas gracias por tu participación, por tu tiempo, por estar aquí conmigo. Si te gustó ese contenido, comparte ese video. Siga mi canal Katia_Comunica e curte esse vídeo, mola esse vídeo, curte esse vídeo, compartilha aí com pessoas que também possam se interessar pela língua espanhola, o meu canal Katia_Comunica. Agradeço o seu tempo e a sua atenção e nos vemos na semana que vem com outra live, lunes 18. Boa semana para você e hasta luego, hasta la vista. Besitos!